A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vou compartilhar esse vídeo, uma palavra diretamente do céu para o seu coração. Quero convidar o meu irmão a acompanhar junto comigo. Essa palavra ela se encontra em João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabemos, meus amados irmãos, que toda caminhada existe um início e existe um fim. Muitas pessoas, elas acham que o início é melhor do que o fim. Porque no início, tudo que você for fazer, existe facilidade. Mesmo que você não seja uma pessoa esforçada, o início, ele traz facilidade para você. E sabemos que o fim, para aqueles que conseguem iniciar o caminho até o fim, existe uma recompensa. Uma recompensa que te leva ao esforço, ao sacrifício. Porque essa recompensa do fim, ela exige de você esforço. Ela exige de você sacrifício. Porque qualquer início de uma caminhada vai existir obstáculo, dificuldade, desânimo, vai existir muitas barreiras para tentar fazer você desistir dessa caminhada. Eu quero convidar vocês, meus amados da fé, para ler mais uma palavra que se encontra em Eclesiastes, capítulo 6, no versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Essa palavra, irmão, a expressão dela é sem engano. É uma palavra que ela não transmite inocência para você. É uma palavra que já avisa que o fim é melhor do que o início. E para você adquirir o melhor do fim, você tem que iniciar. E no início dessa caminhada, vai existir muitas dificuldades, vai existir um esforço da sua parte. Sabemos que quando um visitante ele chega na igreja e aquele visitante ouve a palavra de Deus e em seu coração ele aceita aquela palavra, ele se enche de emoção, ele se enche de alegria. A palavra liberta, a palavra salva. Ele conheceu a palavra e ele foi liberto, ele foi salvo. Mas sabemos, meus amados irmãos, que isso não é o suficiente para iniciar uma caminhada até o fim. E muitos, pela emoção, e muitos têm até fé, porque ouviu a palavra.
porque ouviu a palavra de Deus. Mas nessa emoção, nessa caminhada, meus amados irmãos, essa pessoa que está iniciando a sua fé, a sua caminhada, ela percebe que não existe facilidade. Uma pessoa que aceitou Jesus, que é a nova convertida, no início dessa caminhada, ela vai ter que passar por um processo de limpeza espiritual, um processo de limpeza carnal, e ela vai ver como existe dificuldade, irmão, para que ela possa continuar nesse caminho. Esse caminho que não existe facilidade, assim como eu li em João, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nessa caminhada, Jesus ele não mente, ele diz que o caminho é estreito, ele diz que esse caminho para te levar ao fim, para te levar ao céu, é tomado à força. Existem muitos obstáculos, e neste caminho você vai perceber que o medo é constante, que o tropeço, ó irmão, está sempre à frente, os obstáculos estão sempre ali tentando te derrubar, tentando fazer você desistir dessa caminhada. Sabemos que muitos, irmão, no meio do caminho desistem. Por causa desses obstáculos, ele se retira do caminho. E depois volta de novo para a posição mundana, o caminho largo, que não existe obstáculo, que tudo é liberado, que existe facilidade para tudo. E depois que a pessoa percebe que esse caminho largo não existe um fim, que esse caminho largo você pode viver de qualquer jeito, ela na tua tristeza, na tua solidão, na tua desconfiança, ela retorna de novo ao caminho de dificuldade, ao caminho estreito. Quantas pessoas, meus amados irmãos, elas estão iniciando a tua caminhada no caminho que leva ao fim, e por causa dos obstáculos, por causa do medo, ela se retira. Daqui a pouco ela volta, ela vai caminhando mais um pouco, daqui a pouco ela se retira do caminho de novo, daqui a pouco ela volta. Existem muitas pessoas, meus amados irmãos, que desistem pelo caminho, porque quando ela começa a iniciar aquela caminhada, ela percebe que existe uma grande dificuldade, que para você chegar no fim daquele caminho, há um processo que não deixa ter facilidade, há um processo que te leva à dificuldade. E sabemos, meu irmão, que tudo que existe dificuldade, sabemos que tudo que te leva ao esforço, lá no fim, há um prêmio muito valoroso. Quando procuramos alguma coisa de valor, nós sabemos que não vamos encontrar em qualquer lugar, que precisamos procurar, que precisamos se esforçar, porque tudo que é de valor, ele não vive na vista de qualquer um. Tudo que é de valor está bem escondido e existe um processo. Você precisa procurar, você precisa se esforçar para achar. E quando você acha, você é recompensado com aquilo que é de valor, algo valoroso, que você percebe que como valeu a pena você ter se esforçado para procurar. Assim é o início do caminho ao fim. A gente passa, meu irmão, por muitas dificuldades, passamos por momentos muito difíceis nessa caminhada. E voltando ao início da palavra, sabemos que
Hoje em dia, muitos aceitam Jesus na igreja, muitos conheceu a verdade, foi liberto, foi curado, mas quando ele começa a iniciar essa caminhada, ele percebe que existe uma dificuldade. Ele sabe que é preciso ele abrir mão de muitas coisas que ele gosta de fazer para que ele possa dar continuidade no início desse caminho. A palavra de Deus diz que aquele que quer seguir a ele, aquele que quer me seguir abre mão de si mesmo. E muitas das vezes é preciso nós tirar aquilo que desagrada a Deus. Porque alguém que entra na igreja, meu irmão, e aceita Jesus, de repente aquela pessoa carrega com si o pecado da prostituição, do vício, da mentira, do roubo, o pecado que transgride a lei de Deus de várias formas. E aquela pessoa, quando ela aceita Jesus, existe um processo de libertação para ela. Quantas pessoas aceitam Jesus e ficam na igreja ali ainda fumando 1 ano, fumando 2 anos, bebendo, mas ela não desiste da sua caminhada. Porque é no caminho que existe libertação. Porque é no caminho que vai ser revelado a verdade. Jesus disse que no caminho existe a verdade, existe a vida, existe a libertação. Existe a reconciliação. Muitas das vezes achamos que para a gente adquirir uma bênção é preciso só conhecer Jesus de nome. Mas para nós adquirir uma bênção, adquirir a maior bênção que é preciso para nós, que é a nossa salvação, é preciso uma intimidade. E a intimidade, ela leva além do conhecimento. A intimidade é uma convivência. Então, irmão, é preciso você todo dia, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, você não desistir dessa caminhada. Porque é no caminho que as coisas vão acontecer. Porque muitas das vezes aquela pessoa aceitou Jesus na igreja, ela vai para o culto a primeira semana, ela vai para o culto a segunda semana, o primeiro mês, o segundo mês, e daqui a pouco ela percebe, que ela não tem força para continuar nessa caminhada, porque ela não consegue abrir mão do pecado. No dia do culto, ela está indo para a festa mundana. Na hora de ler a palavra, ela está ocupada com os prazeres pecaminosos. E mesmo na dificuldade, às vezes ela vai para um culto uma vez ou outra, mas ela não consegue sentir a verdadeira presença do Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, mesmo com as dificuldades, mesmo que você não consegue se libertar imediato desse pecado, assim como diz lá na palavra de Romanos 7,19, aquilo que eu sei que não é para fazer, quando eu percebo, eu estou fazendo. Quantas das vezes você não quer fazer aquilo e de repente você se culpa? Eu não queria e no final eu acabei fazendo. Porque ainda o pecado está em seus membros. Aquilo que não é para fazer, quando eu percebi, eu já estava cometendo. Romanos 7,19 diz, se você está fazendo aquilo que não é para fazer, porque ainda o pecado se encontra em você. E sozinho você não vai conseguir. Sem Deus, nada você pode fazer. E é preciso, irmão, você iniciar esse caminho. E mesmo com as dificuldades, com o medo, com os obstáculos, você não desistir da tua caminhada.
porque lá no fim existe uma recompensa. E a palavra de Deus, ela diz que o céu é tomado à força, o caminho é estreito. Deus, ele conhece o esforço de cada um. Ele sonda os pensamentos, ele conhece o coração. Muitos que você acha que vai conseguir chegar ao final, não vai conseguir. E muitos que você acha que não vai conseguir, vai conseguir. Às vezes você olha alguém dentro da igreja muito espiritual, muito conhecedor da palavra, mas só Deus sabe o dia a dia dessa pessoa. E às vezes você olha alguém dentro da igreja, às vezes caindo com muita dificuldade, mas está ali persistindo, está ali de coração aberto, e essa pessoa vai chegar ao final. Porque vale mais uma palavra sincera e verdadeira. Mesmo que você caia, mesmo que você peca, vai até o Senhor, porque existe um advogado para defender a tua causa. Jesus, ele disse que olhou do céu, não viu um justo sequer. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Por isso existe dois tipos de pecado: o pecado mal intencionado e o pecado que você é pego de surpresa. Às vezes aquela pessoa que conhece muita palavra de Deus, está na igreja, às vezes está vivendo até de aparência, mas vive num pecado mal intencionado. E ela esconde a sujeira debaixo do tapete. No olhar humano, a pessoa não vê, mas no olhar espiritual, Deus vê. E às vezes aquela pessoa ali que é pego de surpresa naquele pecado, muitas pessoas olham assim, jogam pedra, aquela irmã que está fazendo. Mas ela sabe da dificuldade. Ela não tem escondido de Deus aquele pecado, ela tem apresentado a Deus: ó Pai, eu não consigo. Ó Pai, mas não é por esse motivo que eu vou desistir dessa caminhada. Pai, eu sei que existe um processo e na caminhada eu vou conseguir me libertar desse pecado. A palavra de Deus diz que enquanto você tiver vida aqui na terra, você vai ser pego de surpresa, você vai pecar, você vai errar. Mas ainda que você erra, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele prometeu para a gente que ele ia nos ajudar nas nossas fraquezas, porque ele sabe que sozinho não conseguimos. Porque se deixar por nós mesmos, ninguém conseguiria se salvar. Mas é através do Espírito Santo, é através dele que todos os dias, através do nosso medo, da nossa fraqueza, ele se faz presente na nossa vida. Por isso não devemos desistir dessa caminhada, porque é no caminho que existe libertação, é no caminho que existe salvação, é no caminho que existe cura. Você que iniciou o evangelho, você que aceitou Jesus, não se acovarda, não se intimida, insista nessa caminhada. Porque lá no fim existe uma coroa te esperando, existe uma veste branca, porque lá no fim existe o Filho de Deus na porta te esperando, porque ele é a porta do céu. Existe um convite do Filho, que é o herdeiro, e junto com ele somos co-herdeiro. Ele está na porta esperando todos aqueles que estão no caminho, que estão passando por dificuldade. Mas todos aqueles que estão no caminho passando por dificuldade, que se esforça, chegará nessa porta. E junto dele entrará dentro da porta e será apresentado o dono da casa. Mas aqueles que estão no caminho e que desiste, sai do caminho, daqui a pouco volta, e sai do caminho e volta, você pode de repente chegar até no fim do caminho, mas você vai chegar atrasado. E quando você perceber, a porta já fechou. E você vai bater, e ele vai perguntar de lá de dentro, com a porta fechada: quem é? Sou eu, Senhor. Mas eu quem? Eu não te conheço. Sou eu que estava no caminho. Eu saía, mas voltava. Eu conhecia teu nome. Eu saía, ia para o mundo, Senhor, porque eu sentia saudade do mundo, mas daqui a pouco eu voltava para o caminho. Mas eu consegui chegar aqui. E ele vai falar: se afasta de mim, maldito, para o fogo eterno.
Porque ninguém entra porta dentro se não tiver amor por ele. Ninguém entra pela porta dentro se estiver dividido. Precisamos nessa caminhada ser sinceros diante de Deus. Precisamos nessa caminhada apresentar nossas fraquezas, nossas falhas ao Senhor. Senhor, aqui, ó. Aqui estão os meus pecados, Pai. Está sendo mais forte do que eu, Pai. Mas eu preciso continuar nesta caminhada. Eu preciso da tua ajuda. Porque o Senhor amou o mundo, Pai. O Senhor amou a gente de tal maneira que entregou o teu Filho por amor a nós, em sacrifício. Aqui, Jesus, o Senhor que é Filho de Deus, que se entregou em obediência ao Pai por nós. Foi através dessa morte que hoje eu tenho a oportunidade de consertar os meus erros, de pedir perdão a Ti. Por isso eu preciso da Tua ajuda. Me dá força para neste caminho continuar. Fortalece, meu Pai, a minha mente, o meu coração para abrir mão dessa oferta mundana que todos os dias estão batendo na porta do meu coração para me levar a pecar a Ti. Então eu continuo lembrando, meus amados irmãos, o que foi falado aqui no início da palavra. O início da caminhada não é tão bom, mas lá no fim da caminhada existe uma grande recompensa. Porque quando você começa numa empresa, um trabalho, você precisa trabalhar o mês todo, você precisa se sacrificar o mês todo. Mas lá no final do mês tem o teu salário, tem a recompensa. Então, meus amados irmãos, você que está conhecendo Jesus, você que está conhecendo essa verdade, você que está iniciando nessa caminhada, não desista. Porque qualquer início da caminhada existe dificuldade. Existem muitas pessoas boas de coração que aceitam Jesus, entra para a igreja e vê como é difícil ir para os cultos, vê como é difícil se manter na presença de Deus. Porque é muito difícil abrir mão daquilo que o mundo te ofereceu. Quantas pessoas estão presas no vício, na prostituição, na mentira, na bebida. E quando você entra para a igreja, existe uma canseira espiritual. E essa canseira espiritual, irmão, muitas das vezes ela te pega de surpresa no tempo. Quando você está na distraição, sempre vai aparecer uma palavra para te desanimar ou para te fazer um convite. E às vezes você fala não para essa pessoa. E essa pessoa fala, agora você entrou para a igreja? Mas na igreja não pode beber, não pode fumar, não pode fazer nada. Você vai ser um parasita, você vai ser um robô. A gente tem que saber, irmão, que as coisas de Deus é diferente das coisas do mundo. Porque a palavra do mundo, ela te aprisiona neste mundo, mas a palavra de Deus, ela te leva a um lugar alto. E muitas das vezes é preciso você estar numa espiritualidade para perceber que a vontade de Deus é além das coisas desse mundo. Porque só entende a espiritualidade de alguém quem tem espírito. E Deus, ele é espírito. A gente nunca pode adorar a Deus nesse corpo carnal, com os desejos carnais, com as vontades carnais. Mas a gente tem que adorar a Deus através das orações. Como é difícil você falar com alguém que você não vê. Como é difícil você querer que alguém que te... Como é difícil você falar com alguém, você quer até que aquela pessoa te entende, mas aquela pessoa é invisível, você não está vendo aquela pessoa. E quem está na visão carnal fala assim, infelizmente, depois que esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu pai, essa minha mãe entrou para a igreja, ela ficou maluca.
é 24 horas orando, falando com as paredes, é lendo a Bíblia, é um fanatismo danado. É isso que as pessoas do mundo vão falar de você. E na caminhada desse caminho você vai escutar muito isso, que você é maluco, você vai receber muito convite. O adversário da nossa alma, que já está condenado, ele vai fazer de tudo para você sair desse caminho, porque para ele não tem recompensa. A recompensa do adversário, do diabo, é a condenação. E ele sabe que todos que estão nesse caminho estreito, que é o caminho que nos leva à salvação, porque Jesus é o caminho, ele sabe que todos que estão nesse caminho vão conseguir chegar no fim. E aqueles que conseguir chegar no fim, vai para o lugar que um dia ele teve, que ele foi expulso. Porque o diabo, que era anjo de luz e hoje se tornou esse monstro perverso, ele não queria ter saído daquele paraíso. Ele foi expulso de lá, porque ele queria ser mais do que Deus. O mundo já é do maligno, hoje ele está aqui. Mas ele não queria estar nesse mundo, porque ele sabe que lá em cima é trilhões e trilhões, bilhões de vezes melhor do que aqui embaixo. O alto sempre vai ser melhor do que embaixo. A recompensa no alto sempre vai ser melhor do que a recompensa de baixo. Ele só está aqui, irmão, porque ele não tem escolha. E ele está tentando nos aprisionar neste mundo, porque esse mundo em breve será destruído por Deus, por causa do pecado. Então devemos sair desse mundo enquanto há tempo. Estamos passando os momentos difíceis nessa terra. Nações contra nações, guerra, fome, terremoto. Aqui no Brasil mesmo, que é um país abençoado, muitas coisas estão acontecendo. É chuva forte alagando tudo, é ventania. Aqui no nosso país vizinho, a Venezuela, aquele terremoto, muitas pessoas morreram. Até hoje, muitas pessoas estão soterradas, ainda não foram encontradas. A última vez foi aquela ventania aqui no Rio de Janeiro, o povo desesperado, e muitas coisas ainda há por vir. É temores de guerra, Ucrânia, com a Rússia, é Estados Unidos e Irã. Nós estamos no início de uma terceira guerra mundial. Mas Jesus, ele não vai deixar aqueles que estão no caminho passar por essa grande tribulação, porque estamos no início da grande tribulação. E vai vir momentos muito difíceis, irmão, que vai ser cada um por cada um. Mas aquele que nos garante, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, está protegido, não vai sofrer nenhum dano. E o esconderijo do Altíssimo são aqueles que se encontram no caminho, aqueles que estão no caminho estão protegidos. Então, meu irmão, eu deixo essa palavra para você. Não desista, não desanima, porque o início do caminho, ele te leva a desistir. Porque a palavra de Deus já diz, o caminho é estreito. Você só consegue passar pelo caminho com muita dificuldade. O céu é tomado à força. Não tem como você chegar no céu se você não passar por esse caminho estreito, se você não sofrer a dificuldade. Jesus, quando esteve aqui, lembra o que ele passou? Ele não sentou numa cadeira de honra. Jesus, ele não pregou no meio de pessoas boazinhas que estavam ali protegendo ele, não. Jesus, ele passou por caminhos com muitas dificuldades. Muitas das vezes, quando Jesus ia pregar, as pessoas que estavam em volta dele pegavam pedra para apedrejar ele, porque não queria receber a palavra da verdade. Jesus, ele foi caçado igual um rato. Quando o gato corre atrás do rato, Jesus foi caçado igual um rato. Ele teve que se esconder muitas das vezes para não morrer. Até que um dia o teu próprio amado, um dos teus discípulos que vivia do lado dele, entregou ele para os inimigos que estavam caçando ele.
e ele foi crucificado. Foi pelo motivo, foi por mim e foi por você. Porque se ele quisesse, aqueles que queriam crucificar ele poderia muito bem invocar milhares de anjos e acabar com tudo. Mas não, ele suportou por mim e por você. Agora você está entendendo como vale a pena você seguir Jesus? Porque o amor dele foi tão grande, que ele amou a gente de uma forma tão grandiosa que ele suportou todas essas dores, suportou todas essas afrontas. Imagina comigo, você tem todo o poder, você tem toda a autoridade, e mesmo assim você tem que abrir mão de tudo para sofrer por alguém que você ama. Você poderia muito bem acabar com tudo se você quisesse, mas você abaixou a cabeça para aqueles que eram fracassados, para aqueles que não tinham autoridade nenhuma sobre você, mas mesmo assim você abaixou a cabeça por amor a eles. Então eu deixo essa palavra para você, não desista. Não só para você, mas para mim também, porque essas palavras não é minha, essas palavras são do Espírito Santo. Não desista. No caminho, até no teu meio, pessoas que estão ali junto contigo, que era para te apoiar, elas vão te perseguir, elas vão levantar calúnia sobre você. No caminho, até aqueles que você ama, eles vão te odiar. No caminho, até você próprio vai se odiar. Porque quando a gente abre mão de Jesus para voltar para os nossos pecados, a gente está odiando a gente mesmo. Porque a palavra de Deus diz o quê? Para você amar alguém, primeiro você tem que aprender a se amar. E às vezes a gente não consegue se amar. A gente está se odiando. No caminho, a gente vai ter muitos momentos que vai fazer a gente desanimar, desistir. Mas insista. Mesmo você passando por essas dificuldades, não abre mão deste caminho. O caminho é estreito, é com muita dificuldade. Mas você chegando lá no fim, você vai ser recompensado. Nós sabemos que o projeto de Deus é salvar todos. Deus não quer que ninguém se perca. Lá em Ezequiel 33:11 ele diz que não se agrada da morte de ninguém. Ele não se agrada da morte do perverso, mas que ele se arrependa, se converta e pratique a justiça. Deus quer salvar todos, mas não desista. Amém? Que essa palavra possa ter falado grandemente no teu coração. Fica na paz, igreja.